Belinha já foi diaconisa, serviu o pastor numa missão e agora foi a intercessora. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 3. Mais uma vez é muito bom estarmos juntos, hein? Que domingo maravilhoso, que tempo de culto, a escolha do hino do irmão João Batista, composto, letra, pelo saudoso João Filson Sorém, pastor por mais de 50 anos da Primeira Batista do Rio, compôs este hino que é o hino oficial dos pastores batistas do Brasil, que se estende também a todos aqueles que são chamados, né? Todos nós somos chamados. Sempre é injustiça falar o nome ou mencionar alguns que estão com a gente, mas vamos lá, cometer essa injustiça só para valorizar a presença então de Marcos, de Andréia, sua família que estão aqui, foram membros da igreja, uma vez da Ibacem, sempre da Ibacem, só está voltando só, né? Nós estamos emprestando eles para o pastor Sandro, mas são nossos. Agradecer também pela família da Dayana e do Felipe que estão aqui, cobriram quase que a galeria inteira, a família, é uma bênção ter vocês aqui, Dayana também aguardando a bênção de Deus. É um menino, né? Meu Deus do céu, Felipe, você é ligeiro, hein, Rafa? Deus abençoa. Que bênção. E alguns também que estão com a gente aqui. Preste atenção naquilo que Deus quer falar. Jesus é extraordinário. Para um grupo de judeus que estavam pensando seriamente em abandonar, judeus convertidos, né? Abandonar a fé cristã nos anos 60 a 70 depois de Cristo. Esta carta escrita por um homem de Deus, eu tenho um palpite, digo eu, não o Senhor, que foi Barnabé, mas não vamos brigar por conta disso. Pode ter sido Paulo, embora tenha sido difícil, Apolo, Priscila, Clemente, não importa. O que importa é que essa carta chegou num bom momento. Eu já tenho chamado a sua atenção para lhe dizer o seguinte: desviar-se da fé é algo muito real, é um risco real, é algo que pode acontecer com qualquer um. Mesmo que você seja do tipo crente com pedigree, né? Crente com currículo, né? Crente com como diria o meu pai, né? Uma folha de serviços prestados ao reino de Deus, você não é imune de cair. Você não é imune de se desviar. Quando estava vivo, certa feita, o pastor Russell Shedd disse que no Brasil havia 3 milhões de desviados. Daqui a pouco eu vou trazer alguns números que são tristes, mas é verdade. Você visita os penitenciárias, Brasil afora, e algumas casas de recuperação, e casas até de atenção à saúde mental, e você vai encontrar muitos ex-crentes ali. Você vai encontrar muito Moisés, Josué, Adão, Paulo, gente que foi criado no Evangelho e por isso tem os seus nomes cristãos, são nomes bíblicos. Eu lembro que já faz algum tempo, houve um bandidão no Rio de Janeiro que ficou famoso, o nome dele também era um nome bíblico, é o tal do Elias Maluco. Há um rapper paulista, chamado, ou pelo menos o codinome dele, DJ Alpiste, que numa das suas composições ele disse: todo traficante tem uma mãe que é crente.
Tem gente que brinca com isso, tem gente que acha, não, eu não vou me desviar. Eu sempre vou ser crente. Alguns são mais petulantes, ousados para o mal e dizem o seguinte: eu posso me afastar, eu posso beber, eu posso me prostituir, eu posso fazer o que for, eu posso me encher de tatuagem, eu posso virar o catiço, mas eu já sou salvo. Não sei não, hein? O inferno está cheio de pessoas que se acham crentes. Que um dia estiveram aqui e pregaram da palavra. É triste, amados, mas você sabia que existem pastores desviados, líderes, gente que pregava. Eu tive um professor de seminário que teve uma queda tremenda moral. Graças a Deus retornou antes de falecer. E foi antes de falecer mesmo, porque foi antes, nem sei se chegou a anos. O Senhor o chamou. O Senhor deve ter dito: rapaz, eu vou chamar você antes que você faça mais besteira. São histórias, amados e amadas, que nos deixam muito tristes. Existem cantores e cantoras hoje de sucesso aí na mídia, eu não vou ficar citando nomes aqui, mas que aprenderam a cantar na igreja. Foram parte do ministério de louvor. E que hoje cantam na vida, cantam na noite. Não usam os seus talentos para a glória de Deus. Tem muita gente que hoje só está, por exemplo, no magistério porque aprendeu a dar aula na escola bíblica dominical. Tem muito advogado e advogada hoje que está diante do seu tribunal de júri e falando com ousadia porque aprendeu a falar e a defender a fé numa prova de pregador do evangelho dos embaixadores do rei. Tem gente hoje que ganha dinheiro com a sua profissão, mas aprendeu com um cursinho na igreja. Por isso que o alvo da carta aos Hebreus é falar o seguinte: para e pensa. Deus não quer que você se desvie. Deus não quer que você se desvie. Deus não quer que você volte ao estado que você era. Porque o se desviar, amados, é uma possibilidade tão real que se a gente não perceber, quando a gente se vê, a gente já está fora. Deixa de vir aos cultos e quando vem, fica no celular. Esconde o rosto para ninguém ver. Chega atrasado para ninguém cumprimentar e sai mais cedo também para ninguém notar. E vai vivendo a vida assim. Tem gente que não traz Bíblia, não lê a Bíblia, quando acessa a Bíblia no celular, aproveita para dar uma olhada no Instagram e se desvia e vai pensando na vida. Enquanto isso, diante dos seus olhos, a eternidade passa. Tem uma irmãzinha aqui de nossa igreja, que eu não vou falar o nome de maneira alguma, que costuma dizer o seguinte: Senhor, me tira dessa vida, se um dia eu tiver a possibilidade de me desviar de Ti. É uma oração muito dela. Mas não está errado, não. É preferível morrer do que se desviar. Já pensou você que está aqui, eu que estou aqui, nós como igreja do Senhor Jesus, daqui a algum tempo a gente está na rua bêbado? A gente trocar de mulher como a gente troca de camisa? A gente parar na roda dos escarnecedores, falando mal do Evangelho, fazendo piada indecentes? Você consegue imaginar isso? Voltar para a lama que você foi um dia, chafurdar como porco, revolver-se na lama, novamente, depois de ter sido lavado? Não, isso não é para a gente. Então a carta aos Hebreus é uma carta que é construída sobre o argumento da superioridade de Cristo. O autor demonstra que Cristo é superior a grandes líderes, figuras, instituições do passado. Ele é superior aos anjos, capítulo 1 e 2. Ele é superior a Moisés, capítulo 3. Ele é superior a Josué, capítulo 4.
ele é superior a Arão, capítulos 5 a 7, ele é superior à ordem da antiga aliança, capítulos 8 a 10, e ele é superior porque ele nos dá uma nova vida, uma vida pautada pela fé. O Gilberto Gil não sabe de fé. Ele pode cantar que andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, mas a fé que ele se refere é a fé nos orixás, não é a fé no Deus vivo. Andar com fé. Na nossa fé, a nossa fé em Cristo não costuma falhar mesmo. Não é nem que não costuma falhar, não falha nunca. Não falha nunca. Eu me emociono porque eu olho para a carta aos Hebreus e quando vai chegar no capítulo 10, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. O autor está dizendo, vocês se lembram disso? Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Mas aquela comunidade, possivelmente, meu palpite é de que estava em Roma. E o autor escreve a essa comunidade que havia sido tão pujante, de ex-sacerdotes, de ex-fariseus, de gente de família, de tradição judaica, que estava abandonando o cristianismo que haviam abraçado, por conta do horror da perseguição. Eu dato a carta aos Hebreus antes do ano 70, isto é, antes da destruição do templo. Então havia ainda uma instituição do judaísmo forte e estabelecida, cristalizada. Jerusalém ainda era visitada ao menos 3 vezes ao ano, dobrando ou triplicando a sua população. E o autor aos Hebreus ele vai se utilizar de um conhecimento do grego. A Bíblia que ele usava era a tradução grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta. Vai usar todo o seu conhecimento sacerdotal. Por isso, o meu palpite de Barnabé é tão forte, porque Barnabé era da tribo de Levi. E o meu palpite fica mais forte ainda em Barnabé, porque no final o autor vai dizer o seguinte, capítulo 13, 22, irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação. E Barnabé significa filho da exortação. Está lá em Atos. Barnabé tinha um coração pastoral, mas eu também não quero cravar nisso, respeitando as particularidades. Mas quem escreveu a carta tinha esse coração de elevar Jesus como superior e desafiar o seu leitor a permanecer fiel a Jesus, apesar da perseguição. Ele já havia falado que Jesus é superior aos anjos, não é isso? E os judeus amavam os anjos. Existem mais de 300 ocorrências na Bíblia sobre os anjos. Tem anjo de Gênesis e Apocalipse, tem anjo voando neste lugar, em cima do fogo, debaixo do altar, enfim, anjo tem na Bíblia toda. Anjo tem na Bíblia toda. E o autor aos Hebreus diz, Jesus é superior aos anjos. Uau! E agora o autor tem a coragem de dizer, por isso que crente tem que ter coragem, para dizer que Jesus é superior a Moisés. Meu Deus do céu, para. Eu fico imaginando Jéssica 1, Jéssica 2, ou 1 e 2, por conta da idade, lendo esse parte da carta, dizendo o seguinte, não é isso que esse sujeito está falando. Moisés. Foi feita uma pesquisa, Beto, recentemente lá em Israel, acerca dos 3 principais personagens da história de Israel que mereciam crédito e destaque. Os 3 mais lembrados, os mais, o top 3, não na ordem, né? Moisés, Davi e Jesus. Aí você fala, porque Israel ama Jesus. Ama o dinheiro que os cristãos dão nos turismo que vai para Israel. Na época, né? Que já ia.
Agora, Moisés e Davi estão ali juntinhos. E o autor vai dizer: não, Jesus é superior a Moisés. Porque Moisés deu a lei, recebeu a lei de Deus para dar ao povo. Jesus é a própria lei. Ele é o mensageiro e ele é a mensagem. Jesus é superior a Moisés porque Moisés, conforme foi dito aqui pela manhã, vacilou. Jesus não vacilou. Jesus foi fiel até o fim. Moisés não pôde entrar na terra prometida por conta de sua obstinação e desobediência. Jesus não apenas entrou na terra prometida, como ele vai nos levar para lá um dia. Quando o autor aos Hebreus fala que Jesus é superior a Moisés, olhe para mim, ele está dizendo que Jesus é superior a toda a tradição dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros básicos da Bíblia. Há quem diga que toda a Bíblia é construída a partir da base do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O falecido Carlos Oswaldo disse num tom de coragem, não sei se eu assino embaixo, mas ele é mestre, foi doutor, e disse com coragem. Ele falou o seguinte: olha, Bíblia mesmo assim, de base é Gênesis 1 a 11, o resto é nota de rodapé. Está na Bíblia, mas a gente precisa sempre se reportar a Gênesis. Uau! E agora chega o autor aos Hebreus de Jesus é superior. Vamos ao texto? Abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, mas fica focado. Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. É a única vez que Jesus é apresentado como apóstolo na Bíblia. Única vez. E é a primeira vez que na carta aos Hebreus ele é considerado sumo sacerdote, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E aqui ele está citando um texto de Números, no capítulo 12, versículo 7. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que a edificou, que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo. Moisés foi o quê? Servo. Para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho. Cristo é filho. É fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, eles não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado. O autor aos Hebreus vai usar muito essa expressão ao longo do livro. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nós nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? E aí, Moisés conseguiu salvar alguém dos que saíram com ele do Egito? Estou dizendo aqui, ninguém. Só entrou na terra prometida Josué e Calebe. E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar. Por que aquele povo não pôde entrar na terra prometida, gente, incluindo Moisés? Por causa da incredulidade. Diga misericórdia. Incredulidade. Deus, por favor.
Chama a atenção do teu povo, Senhor. Captura o coração do teu povo. Sequestra a mente e o coração do teu povo. No nome de Jesus. Amém. E amém. Mateus, vamos lá, meu filho. Jesus, o Filho de Deus, o nosso representante junto ao coração de Deus, o Pai, garante a nossa perseverança. Aleluia. Quem garante a nossa perseverança? Jesus. É Jesus. Você não vai perseverar porque você é legal, porque você é gente boa, porque você tem cabeça boa. Você vai perseverar porque Jesus, o Filho de Deus, o nosso representante, junto ao coração de Deus o Pai, Ele garante a nossa perseverança. Dando um clique em Mateus, a divisão do texto é simples, pelo menos ao meu ver. Jesus é o Filho fiel, embora Moisés tenha sido servo fiel, Jesus é o Filho fiel, ele é muito maior. E segundo, Jesus é quem garante a nossa perseverança, a nossa e a do próprio Moisés. Porque se eu creio que Moisés está salvo, o seu corpo nem existiu, mas não persistiu para o sepultamento, ele foi tomado pelo Senhor, o seu corpo. Vou usar esse até ser trocado a pilha. Vamos lá. Jesus é quem garante a nossa perseverança. A nossa e a de Moisés. Porque daqui a pouco nós vamos encontrar Moisés também. E Jesus o fez perseverar. Interessante, queridão, deixando o primeiro ponto aí, grande Mateus. Jesus é o Filho fiel. Me encanta dessa fala do autor, que ele fala o seguinte: olha, vocês são participantes da vocação celestial. Acompanhe comigo o versículo 1. Ele está dizendo o seguinte: ó, vocês são crentes mesmo. Vocês estão a perigo, ou em perigo de se desviarem. Mas vocês são participantes da vocação celestial. O autor aos Hebreus gosta dessa expressão vocação celestial, e ele vai usar expressões parecidas, como dom celestial, no capítulo 6, versículo 4, santuário celestial, capítulo 8, versículo 5, coisas celestiais, capítulo 9, versículo 23, pátria celestial, capítulo 11, versículo 16, e Jerusalém celestial, capítulo 12, verso 22. O que o autor está dizendo é o seguinte: vocês não são daqui. Vocês são participantes de uma chamada, de uma vocação celestial. Vocês foram escolhidos desde a fundação do mundo para vivenciarem coisas sublimes. Por que vocês estão pensando em se desviar? Onde vocês estão com a cabeça? Vocês foram chamados, vocês são participantes de vocação celestial. Ainda no versículo 1, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. Como eu já disse, é a única vez que na Bíblia nós encontramos Jesus sendo chamado de apóstolo, do grego, aquele que é enviado. Jesus foi o apóstolo, aquele que foi enviado. Está lá em João, no capítulo 20. Eu recebi uma missão e eu delego a vocês uma missão. Eu recebi a missão, eu fui delegado. A palavra apóstolo também pode ser traduzida como delegado. Aquele que é delegado a uma missão, alguma responsabilidade. O texto prossegue dizendo o seguinte: o qual é fiel? Jesus é fiel àquele que o constituiu. E aí, para fazer o paralelo então com Moisés, ele olha para trás. É interessante, amados, que o autor aqui está pegando, amados, uma posição muito nevrálgica.
numa posição muito sensível na tradição judaica. Olhe para mim. O judaísmo, amados, tinha nos tempos de Jesus, assim como tem até nos nossos dias, sobretudo os judeus mesmo ortodoxos, crentes na fé da antiga aliança, eles só olham para trás. Eles olham para Moisés, eles olham para Arão. Eles chamam Moisés de apóstolo, como alguém que havia sido enviado por Deus para ser legislador. Eles olham para Arão como o primeiro sumo sacerdote, mediador entre Deus e os demais israelitas. Só que o Evangelho chegou, queridão e queridona, para mudar esse quadro. Não é Moisés mais, é Jesus. Não é Arão mais, é Jesus. Você não pode ter inveja dos judeus. Tem crente, amados, eu vou abrir um parênteses que espero que seja rápido, tem que ser, que tem inveja dos judeus, que gosta da estrela de Davi, que gosta do menorá, que usa isso de maneira... Se você gosta porque você acha bonito, ter na sua casa, na sua camisa, tudo bem, mas a ponto de você acreditar de que esses são símbolos que refletem a nossa fé, você está tremendamente enganado. A nossa fé tem um símbolo, a cruz. A cruz. Nós não temos que pedir desculpa aos judeus, porque eles só olham para trás. Jesus é o apóstolo e Jesus é o sumo sacerdote, não é isso que diz esse verso? Que eu nem posso desenvolver muito. Quem tem Jesus, amados, eu cantava quando eu era pequenininho, quem tem Jesus tem tudo. Você não precisa de cultuar. Jesus é maior, Jesus é superior em tudo. Se existe alguém que você não pode virar as costas em nenhum momento da sua vida, é a Jesus. Você vai ser tentado a fazer, se já não está sendo. Mas não vire as costas para Jesus. Não abandonem a Jesus, não descartem. Como disse um puritano, toda vez que você olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para Jesus. Não. O judaísmo, amados, hoje é uma piada. Porque é sombra da sombra. Jesus é superior. Nós temos aquilo que nenhum judeu pode ter, salvo se ele for convertido a Jesus. Nós temos o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Você pode dizer amém? Tem gente que tem medo, porque tem crente que ama Israel e gosta mais de Israel do que de Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que queimar a bandeira de Israel, não estou dizendo que você tem que participar de piquetes, protestos. Só sei que Israel não tem nada a ver com a gente, a não ser por campo missionário. Estive na junta recentemente, Junta de Missões Mundiais, Regina. Nós temos missionários em Israel. Israel é um campo fechado para o Evangelho. Israel, você não pode abrir igreja, Alexandre. Sabia disso? Você não pode pregar na praça. Israel, se você falar de Jesus em praça pública, você é preso. Nós temos Jesus. Nós somos participantes da vocação celestial. Nós temos o dom celestial. Nós vamos habitar no santuário celestial. Nós ministramos aqui, amados, as coisas celestiais. Nós temos uma pátria celestial e nós vamos morar numa Jerusalém celestial. Está bom para você? Aleluia. Jesus disse, e João registrou no capítulo 1, versículo 35, ou melhor, 17. A lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós temos Jesus. Hebreus 4,14 diz, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote, adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Preste atenção aqui, queridão e queridona, você que gosta de Moisés, você que já assistiu o filme de Moisés, aquele clássico dos 10 mandamentos, do tempo do Ronca, você que já ouviu, você que até não deveria, mas você até que gosta de novela de Moisés, tudo bem, Moisés foi fiel em toda a casa, Números 12, 7.
Mas ele passou. Ele passou. A Nova Versão Transformadora traduziu assim os versos 3 e 14 de Hebreus, capítulo 3. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como uma pessoa que constrói uma casa merece mais elogios do que a casa em si. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as casas. Quando as coisas estiverem dando certo na sua vida, não agradeça a Moisés, agradeça a Jesus. E quando as coisas estiverem dando ruim na sua vida, não critica Moisés, agradeça a Jesus. Porque ele é maior. Ele é maior. Jesus era tão corajoso que ele disse que ele era maior do que o templo, ele era maior do que Salomão, e ele é maior do que Jonas. E aqui o autor aos Hebreus diz que ele é maior que Moisés, depois de ter dito que ele é maior do que os anjos, depois vai dizer que é maior do que Josué, e depois vai dizer que é maior do que Arão, e depois vai dizer que é superior a todo e qualquer sacerdócio, porque ele não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá, e o seu sacerdócio tem base Melquisedeque, que era rei e sacerdote, e não apenas Levi, que era só sacerdote. Queridão, queridona, coloque isso na sua cabeça. Moisés foi fiel, mas ele foi servo. Servo. Versículo 5. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. E a palavra servo aqui, a única vez que aparece, significa aquele que presta um serviço gratuitamente. É um prestador de serviço. Ah, pastor, o senhor não tem de ser irreverente? Não, é isso que Jesus está falando, o texto está falando aqui. Moisés é um prestador de serviço. Ele serviu a Jesus sem conhecê-lo. Moisés. Ele não conheceu a Jesus, mas ele apontou para Jesus. O tempo todo. O tempo todo. Ele não conseguiu ser fiel à sua missão. Ele não foi fiel à sua missão. Para dizer que ele não conheceu a Jesus, na transfiguração ele estava lá. Mas em Lucas capítulo 9, versículos 35 e 36, diz que depois que o Pai se manifestou ali através de Moisés, Elias, Jesus, uma voz do céu dizia. Essa voz foi dita a Moisés, sim ou não? Não. Essa voz foi dita a Elias, sim ou não? Não. Essa voz foi dita a Jesus. Este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Para você achar que eu não estou abusando, o texto não diz escute o que Moisés diz. Escutem o que Elias disse. Escutem o que ele, o meu filho, diz. Moisés apresentava ou representava a história judaica, lá para trás. Ele apontava para o futuro, para uma revelação mais plena de Deus, que viria a posteriori, no tempo do Cristo. Cristo é filho de Deus. Jesus é tudo aquilo que os profetas disseram. Você vai encontrar, e Lucas também vai deixar claro ao final, lá no capítulo, nos capítulos finais, capítulo 24, que na estrada de Emaús, Jesus apresentava aquilo que se dizia a respeito dele nas Escrituras. E capítulo 24 e 27 de Lucas diz, e começando por Moisés. E todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, para com esse negócio de ter complexo de inferioridade em relação aos judeus. Ou em relação a Moisés. Jesus é o Filho fiel. Por conta disso, se segurem na cadeira,
Você vai poder fazer aquilo que o autor aos Hebreus diz no capítulo 10, versículos 19 a 22. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. É Jesus. Jesus. Coloca uma coisa na sua cabeça. Cristo, versículo 6, é filho fiel em sua casa, e essa casa somos nós. Se guardarmos firmes a ousadia e exultação da esperança. E na perspectiva bíblica, esperança não é aquilo que a gente espera pura e simplesmente. Esperança é aquilo que a gente desfruta enquanto espera. Anota isso, guarda aí. Esperança bíblica não é aquela que o mundo fala, esperança é a última que morre. Eu tenho esperança que o Brasil vai jogar melhor na Copa do Mundo. É uma esperança pálida, bobinha. Eu creio em dias melhores, eu tenho esperança de que o Brasil vai... Não. A esperança bíblica é aquela que você desfruta enquanto espera. É aquela esperança guardada firme. Se guardarmos firme, repita comigo, guardarmos firme. Olha para mim, queridão, você é na galeria aqui, você tem que guardar firme essa sua ousadia e exultação dessa esperança que você desfruta enquanto espera. É aquilo que nós, os reformados, chamamos de perseverança final dos salvos. Ou a perseverança de Deus para com os santos. É isso. Os crentes genuínos têm muitos altos e baixos, porque ninguém na vida presente é perfeito. Podem até mesmo se afastar do Senhor, como Pedro fez quando negou, mas não conseguem permanecer afastados, porque foram transformados em seu interior e constantemente a sua nova natureza revela estar presente. O que significa o seguinte: não existe desigrejado convertido. Todo desigrejado é ímpio. Porque se for convertido, não permanece desigrejado. Não permanece. Desigrejado é coisa para gente besta, omitida besta, que acha que pode criticar séculos de história e de tradição, porque eles fariam melhor. Igreja é formada por gente que erra. Sempre foi assim. Desde o jardim do Éden tem gente que erra. Quem é que pode arvorar-se o direito de ser melhor do que os outros? Por isso que quando alguém fala o seguinte: pastor, eu não vou na igreja porque só tem gente falsa. Dá vontade de falar mesmo. Sempre tem lugar para mais um. Sempre. Quem é que pode ficar criticando? Quando a gente vai chegando, eu estou no auge dos meus 50 anos. Mas eu vejo garotada que está começando a ler agora a teologia, é pastor de primeiro, segundo ano, eu vejo eles discutindo, não, porque a gente precisa nada, meu filho, abaixa a bola, prega a palavra, deixa Deus fazer o resto. Somos uma denominação centenária, não somos perfeitos, mas também não somos os piores não, hein? Tem coisa pior por aí lá fora. Nós temos a palavra e nós temos Cristo. Amém. Ele é o Filho fiel. Aleluia. Eu fiquei muito tempo no primeiro ponto, que eu ensino de homilética, não pratiquei. Só vou ficar agora no segundo ponto, menos tempo. Meu Deus do céu, me empolguei. Me ajuda aí, Mateus. Aqui Mateus não mudou logo. Jesus garante a nossa perseverança. O autor cita mais um salmo aqui, que não vou citar novamente, é o Salmo 95, 7 a 11. Eu tenho para mim, amados, não é um palpite não, que o autor aos Hebreus, ele estava escrevendo o seu texto, tendo uma Bíblia, na versão dos 70, do lado, em grego.
E ele foi citando muitos textos. É o livro que cita mais textos do Antigo Testamento. Esse salmo é incrível, amados. Eu falei que não ia ler, mas é bom ler, né? O Salmo 95 diz assim: Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Hoje, se eu ouvir a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar, eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Deus diz o seguinte: eu já estou perdendo a paciência com esse povo. Danny Ortland vai dizer no seu excelente devocional de Salmos que a gente precisa ler esse texto, esse Salmo, com o Hebreus aberto, porque o autor dos Hebreus vai encorajar, usando este Salmo, para acalmar as nossas reclamações e para nos despertar da alegria ou para a alegria de conhecer o descanso que vem do Evangelho. Agora, até o momento que o descanso final, na glória, será vivido por nós. Descanso. No próximo domingo, que eu expor o capítulo 4, eu vou falar mais sobre esse descanso. Um descanso que a gente começa a viver aqui. O autor aos Hebreus, ele vai lidar com aquilo que em teologia a gente chama de o já e o ainda não. Com a promessa e com a realização da promessa. Nós ainda não estamos no descanso, mas nós já vivemos o descanso de Jesus, não vivemos? Mateus capítulo 11, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Gente, chega um determinado momento que você não tem que ouvir música zen, você não tem que fazer terapia, você tem apenas que orar e ler a Bíblia dizendo o seguinte: Senhor, acalma o meu coração. Eu quero o seu descanso. Eu quero desfrutar do seu descanso. Mas a gente aqui, o descanso nosso aqui é muito passageiro. A filha nos chama, o marido nos incomoda, e a coisa fica difícil. Mas chegará um tempo que nós vamos estar na presença do Senhor, e aí sim, será céu para nós. Aleluia. Mas enquanto esse dia não chega, queridão e queridona, não se afasta não se afasta não. Versículo 12: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Eu e você temos tido experiências com o Senhor, queridão e queridona. Nós sabemos, como Hebreus capítulo 10, versículo 31, esse texto, ninguém vai dizer amém. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A gente não quer, mas tem gente que está se afastando do Deus vivo. Hebreus vai dizer, Hebreus 9,14, Hebreus 10, 31, Hebreus 12, 22, ele vai falar de Deus vivo. Mas tem gente que se afasta de um Deus vivo, vai em busca de uma tradição morta, vai em busca de um pecado, amados, que acalenta no coração. É incrível, pode ser alguém pode ter juízo na cabeça de abandonar tudo isso que a gente está vivendo em Jesus para viver no pecado. Diga misericórdia, você vai se afastar do Deus vivo e você vai morrer cada vez mais. Você vai viver sem alegria, você vai dormir e vai acordar mais cansado ainda. A culpa vai lhe consumir. Você vai precisar colocar uma série de aditivos pecaminosos na sua vida, sexo, drogas, tanta coisa perniciosa. Quem é crente vive bem, quem é crente morre bem. Já viu como o crente morre bonito? Você olha para aquele corpo, aquele sorriso angelical, e a gente diz, vai se encontrar com Jesus, olha a cara dele, olha a cara dela. O crente, amados, até com dor, ele sorri, ele é bonito. Até sem dinheiro, como a maioria de vocês e de nós. Fica feliz da vida. Porque ser crente, amados, é a maior alegria dessa vida. Como é que eu vou me afastar de um Deus vivo, Edinho? Como é que eu vou me afastar de um Deus vivo? Tem como abandonar, Nilton? Tem como trocar? Tem como? Não tem, é loucura. Mas tem gente que faz isso.
Eu falei que a estimativa do Shed era 3 milhões de desviados. Eu falei besteira. 30 milhões. E besteira muito mesmo. No Brasil, estima-se que existem entre 30 e 40 milhões de pessoas que um dia frequentaram alguma igreja evangélica. Uma média, amados, feita de uma igreja que tem 10 anos, que manteve média de 200 membros, ela tem, ou viu passar no hall de membros de sua igreja, desta igreja, mais de 400 pessoas. A média é muito cruel. Eu não sou bom de matemática, eu fico até doido assim. Uma igreja com uma média de 10 anos, que tem 200 membros, já passaram 400 por ela e estão no mundo. É isso, Alexandre? A porcentagem de desviados que retornam à igreja não passa de 10%. Elinho, a igreja pode fazer campanha, visitação e tal, só 10% que volta. Hospícios e presídios são os lugares de destino de boa parte dos desviados. Quer ver uma outra pesquisa? Essa é para doer o coco mesmo. De cada 10 andarilhos que você vê pelas estradas aí, na Dutra, na Dom Pedro, de cada 10 andarilhos, 3 frequentaram uma igreja evangélica. E mais de 50% dos desviados culpam a liderança da igreja pelo seu afastamento. Você vai ficar olhando para homem, cara. Olha para Jesus. Procura uma igreja fiel que pregue a palavra. Tem muito picareta, mas tem muito homem de Deus por aí. Não quer ficar aqui, fica em algum outro lugar, mas tem muita gente séria. Eu conheço pastores do Brasil inteiro. Conheço salafrários. E conheço santos. Gente que se doa, gente que ama, gente que se importa. Gente que é humano. Gente que é fiel, gente que ora. Porque tem pastor que não ora mais, nem lê a Bíblia, nem prega a palavra. Mas eu tenho acompanhado, mas eu ando perto com 10 pastores e presbíteros e líderes. Perto que eu falo é perto mesmo, de mentoria. Perto, juntinho. 10. E gente, é tudo gente crente. Que a gente precisa um do outro ali para apoiar. Eu, quando estou junto com os pastores da nossa ordem fluminense, no estado do Rio de Janeiro, como eu vejo pessoas fiéis, crentes, que choram. As reuniões de oração dos pastores, quando a gente se reúne em congresso, é de chorar. Pastor que está com filho homossexual, pastor que está com filho nas drogas, pastor que está perdendo o casamento. Mas é crente, cara. É fiel. Pastor que ganha menos do que salário mínimo. Pastor que passa fome. Pastor que quando aposenta deixa a mulher na miséria, quando morre. Olha para Deus. Não se afaste. Anime uns aos outros, versículo 13. Todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Não deixa ninguém perto de você se endurecer pelo engano do pecado. Incomode as pessoas para não desistirem. Você que está do lado aí, sentado de alguém, diga o seguinte: eu vou orar por você essa semana para você não se desviar. A gente precisa cuidar um dos outros, amados. Versículo 14, porque nós temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, ele cita novamente, né? Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração, como foi na rebelião. O texto termina nos versículos 16 a 18 com uma rememoração da história de Moisés. Em Números 14, 11, o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz? Chegou uma hora que Moisés teve de dizer: Senhor, perdoa esse povo ou risca o meu nome do livro da vida. Vai ter coragem assim, lá no deserto. Mas, amados e amadas,
Uma geração inteira se perdeu no Egito, na caminhada para a terra prometida. Deus se indignou, versículo 17, naqueles 40 anos. Deus não deixou homens e mulheres que saíram do Egito, a não ser Josué e Calebe, entrarem na terra prometida por causa da incredulidade. E olhe para mim, isso aponta também para o céu e para Jesus. João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Cuidado com a incredulidade, tá? Você tem amigos incrédulos? Gente incrédula. É o pecado sem perdão. Nenhum incrédulo vai herdar o reino dos céus. Pode ser boa gente, pode ser bom pagador, pode ser bom marido, pode ser bom pai, pode ser um cara legal, pode ter sido um ex-crente, mas incrédulo não vai. Por quê? Dando 2 cliques, grandes Mateus. Porque nós somos a casa que o nosso Deus edificou. E nós temos de viver à altura dessa nossa identidade. Nós somos de Deus. Aleluia. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem gente que fala o seguinte hoje em dia, né? Ah, mas pastor, vocês são muito exclusivistas. Vocês acham que só vocês são salvos. Os católicos, os muçulmanos, os espíritas. Tem muita gente legal, tem muita gente que faz o bem, tem muita gente que, hashtag, é gente do bem. Mas não sou eu que sou exclusivista. É João 14,6. E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E a última aplicação da noite. Ai, essa eu queria até pular, mas não tem como. A incredulidade pode ocupar o coração de pessoas que temos considerado super crentes hoje. Esse mal é real. Tem de ser arrancado pela raiz. Tem muita gente que está debaixo de Romanos 1, 21 e 23, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É isso. E para deixar ainda mais claro para você é o seguinte, nem Jesus é páreo para a incredulidade. Ih, agora, pastor, só estragou tudo. Estava indo tão bem? Está na Bíblia, Mateus 13,58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Nem Jesus, Lucas, é páreo para a incredulidade. A incredulidade fecha portas. Ah, pastor, mas então como é que eu... Deixa a última tela aí, meu querido Lucas. Para sair da incredulidade. Mateus, eu errei de evangelho. Você tem que ser humilde. O incrédulo precisa se quebrar. Quebrar na junta. Certa feita, Jesus, certa feita não, foi numa transfiguração, depois daquele bate-papo com Moisés.
Jesus desce e encontra um homem desesperado. Ele estava com seu filho tomado por um espírito imundo. Os discípulos que ficaram, porque subiram 3, não é isso? Ficaram ainda uma turma, mas estavam levando um sacode de Satanás. Era como o Panamá ontem apanhando da Colômbia. Terrível. Jesus chega e aquele homem diz o seguinte, se segura aí. Se tu podes, tem compaixão de nós. Aí Jesus olha para aquele cidadão e diz, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Aí Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, diz que aquele homem em lágrimas, ao mesmo tempo que ele disse que cria, ele também disse, ajuda-me em minha incredulidade. Me ajuda, Senhor. Eu não quero continuar assim. Eu não quero continuar com essa falta de fé. Tem muita gente que segue a Jesus e que é assim. Crê, mas não crê. Mas nesta noite eu quero apelar o seu coração para que você saia daqui crente. Não se desvie do Deus vivo. Abaixe sua cabeça, queridão e queridona. A mensagem é para você, tá? Você que está desviado. Você que está pensando em se desviar. Todos nós somos desviados em potencial. Por isso que o autor diz, tenha cuidado. Você lá atrás, tenha cuidado para não se desviar, tá? Porque se Jesus voltar hoje, e você continuar com seu coração cheio de incredulidade, você vai para o inferno. Preste atenção, você vai para o inferno. Você não vai ter purgatório, não vai ter uma recuperação, não vai ter segunda chamada. Você vai para o inferno, porque incrédulo vai para o inferno. Se a sua vida não estiver arrumada, quem está morando com a namorada tem que casar. Casa ou termina o namoro, cara. Quem está fumando precisa parar de fumar. Quem está bebendo tem que parar de beber. Quem está se prostituindo tem que parar de se prostituir. Não tem como. Você precisa de uma mudança. Fala como esse pai, me ajuda na minha incredulidade. Para você mudar, queridão. Para você virar a página da sua vida. Vai ficar assim? Cara, se Jesus voltar, ele não vai aliviar para ninguém, não. Então abaixe sua cabeça e diga, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar ouvindo essa mensagem e achando que essa mensagem é para os outros. Ela é para mim. Eu vou me consertar. Eu vou me reconciliar. Eu vou abandonar o pecado. Eu vou seguir a Jesus. Eu não estou falando para você voltar para a igreja. Voltar para a igreja vai ser consequência, mas tem gente que volta para a igreja, mas não volta para Jesus. Você tem que voltar para Jesus primeiro. Acorda. Acorda, volta para Jesus primeiro. A igreja vai ser consequência disso. Tenha cuidado. Está aqui quem é maior do que Moisés. Você está no seu coração aí fazendo essa oração? Você está sendo sincero com essa oração? Então você está voltando hoje. Aquilo que vai acontecer depois, no day after, né, no dia seguinte, vai depender de uma série de conversas, mas
Você está voltando hoje. Você deixou de ser incrédulo hoje. Porque para deixar de ser incrédulo, basta crer. E a fé é dom de Deus. Aleluia. E você agora está recebendo a fé de Deus no seu coração, então você agora é crente. Aleluia. E aí as coisas vão começar a fazer sentido na sua vida. Eu creio nisso. Eu creio muito nisso. Deus, o teu povo está aqui. Orações foram feitas neste lugar. Sua palavra foi pregada neste lugar. É impossível ouvir do Senhor e ficar inerte. Tem coisa que precisa mudar. Tenha misericórdia, ó Pai. Salva vidas nesta noite. Salva vidas. Muda destinos nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Se levante, meu queridão, minha queridona. Se levante. Se você tem um filho, filha, neto, neta, apenas um pai ou uma mãe só, vá lá atrás, busque-o. Você que é membro da igreja, nossa igreja, ou é membro de alguma outra igreja evangélica, em comunhão com a sua igreja, debaixo do princípio da obediência, ceia do Senhor não é para desigrejado, porque desigrejado não é crente. Desigrejado não é crente. É para quem faz parte do corpo, é para quem celebra o corpo. Usando a expressão paulina, de 1 Coríntios 11, é quem discerne bem o corpo. E aí sim, você da galeria, você aqui embaixo, examine o seu coração. Mas não examine para ver se você tem condições de tomar ou não, porque se você é crente, estou falando para crente, você vai comer do pão e beber do cálice pelos méritos de Jesus. Amém. Que nunca dependeu de você. É Jesus que está aqui. A mesa é de Jesus. E quem for de Jesus vai poder pegar do pão, vai poder pegar do cálice e vai poder partilhar desta ceia, desta refeição